Amados irmãos, meu cordial bom dia. Bom dia. Sejam todos bem-vindos a mais uma palestra pública gratuita, esta feita na Casa Espírita Irmãos em Cristo, onde nós temos o prazer, a alegria de receber a nossa irmã Elionária com um tema espetacular. Ouviram? Fé e caridade. E eu convido a todos que possamos nos concentrar para que possamos aumentar a nossa fé e, por que não, colocar em prática a caridade que, segundo Jesus, fora da caridade não há salvação. E como todo trabalho, nós iniciamos com uma prece. Eu gostaria de convidar a nossa irmã Iraídes que fizesse a prece inicial, para que a gente possa dar início aos trabalhos desta manhã de domingo ensolarado e gostosa de vivenciar. Bom dia a todos, mais uma vez. Com muita satisfação que eu me vejo diante de todos vocês aqui nesse domingo pela manhã, vindo à Casa Irmãos em Cristo para ouvir a palavra do Mestre, né? E que possam todos sair daqui com um pouquinho de conhecimento da palavra. Vamos se aquietar nas cadeiras. Pode entrar, que tem cadeira, pode entrar aqui para frente, viu? Se acomodar. Então vamos se acomodar todos na cadeira, vamos fechar os olhos, mentalizar a figura do Mestre Jesus e agradecer a Ele por mais um dia em nossas vidas, por esse momento gratificante que estamos aqui para ouvir a Tua palavra, Senhor. Agradecendo pelo ar que respiramos, pela vida que Tu nos deste. Obrigada pelos momentos, Senhor, de atribulações. Obrigada, Senhor, pelos momentos de alegria, de tristezas. E, enfim, seremos gratos a todos esses momentos em nossas vidas. Agradecendo também aos nossos irmãos mentores espirituais que aqui se encontram nesse momento, para que possam também trazer os fluidos de energias a todos vocês que aqui se encontram. Obrigada por mais um dia. Graças a Deus. Agradecemos a nossa irmã Iraíde, prece inicial. Solicitamos ao nosso irmão Chico Martins faça a leitura do Minuto de Sabedoria, para que em seguida eu faça do Evangelho e passe a palavra para a nossa palestrante. O amor é uma doação e não uma exigência. Quem realmente ama, dá tudo e nada pede. Quem pede e exige da pessoa que diz amar, demonstra que verdadeiramente não ama. Ao contrário, revela o egoísmo em alto grau. Amar não é receber, é dar. Não é pedir, mas proporcionar felicidade desinteressadamente. O melhor exemplo do amor verdadeiro é das mães que sabem amar com renúncia. Graças a Deus. Os temas estão se encaixando. Primeiro se falou do amor. E agora no capítulo 5, bem-aventurados os aflitos, motivos de resignação.
Com estas palavras, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados, Jesus indica ao mesmo tempo a compensação que espera aqueles que sofrem e a resignação que faz abençoar o sofrimento como o prelúdio da cura. Essas palavras podem ainda ser traduzidas assim: deveis vos considerar felizes por sofrer, porque as vossas dores deste mundo são a dívida das vossas faltas passadas. São a dívida das vossas faltas passadas, e estas dores, suportadas pacientemente sobre a terra, vos poupam séculos de sofrimento na vida futura. Deveis, pois, estar felizes, porque Deus reduziu vossa dívida primitiva, reduziu vossa dívida permitindo pagá-la presentemente, o que vos assegura a tranquilidade para o futuro. O homem que sofre é semelhante a um devedor que deve uma grande quantia, e a quem diz o seu credor: se me pagardes hoje, mesmo a 100ª parte da dívida, eu vos darei quitação de todo o resto, e sereis livres. Se não o fizerdes, eu vos perseguirei até que tenhais pago o último centavo. O devedor não seria mais venturoso suportando toda sorte de privações para se liberar, pagando somente a 100ª parte do que deve? Em lugar de se lamentar do seu credor, não lhe diria obrigado? Tal é o sentido destas palavras: bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. São felizes porque se quitam, e, depois de se quitarem, estarão livres. Mas se, quitando-se inteiramente de um lado, endivida-se do outro, não se alcançará jamais a libertação. Ora, cada nova falta aumenta a dívida, porque não há uma só, qualquer que seja, que não arraste consigo sua punição forçada, inevitável. Se não for hoje, será amanhã. Se não for nesta vida, será numa outra. Entre essas faltas, é preciso colocar em primeiro plano a falta de submissão à vontade de Deus. Pois, se nas aflições se murmura, se não as aceita com resignação e como uma coisa que se deve merecer, se acusa a Deus de injustiça, contrai em si uma nova dívida que faz perder o benefício que se poderia retirar do sofrimento. Por isso, seria preciso recomeçar absolutamente como se a um credor que vos atormenta pagasseis prestação, tomando-lhe a cada vez um novo empréstimo. Graças a Deus. Então vamos passar para a nossa irmã Leonara, para que ela possa fazer o seu papel nesta manhã de domingo. Seja bem-vinda, minha irmã. Fique à vontade. Obrigada. Bom dia a todos. Bom dia a todos. É com muita alegria que nós retornamos, né, a essa casa depois de alguns meses de recesso. E a gente fica muito feliz, assim, sempre que eu falo também pelos meus irmãos, né, que acompanharam. Sempre que a gente vem aqui, a gente se sente como que chega na casa da mãe, né, da avó. E aqui é um local assim, de muita energia, um local muito bom, muito acolhedor, né? Um local realmente de caridade, que é o nosso tema de hoje, né? Fé e caridade. Nós vamos falar um pouco sobre esse assunto tão instigante, tão importante, né, para todos nós cristãos, e muitas vezes
Eu me peguei mesmo hoje pela manhãzinha, quando eu comecei a ler sobre o tema, que está no Evangelho, segundo o Espiritismo, capítulo 11, fé e caridade, o item egoísmo e o item fé e caridade. E geralmente a gente, quando lê, a gente faz o Evangelho, né? A gente vai seguindo os ensinamentos do Evangelho segundo o Espiritismo, que é tão belo, tão bonito, mas muitas vezes a gente não reflete, a gente não consegue captar. Eu digo por mim, porque eu realmente me surpreendi. Nunca eu tinha visto assim, tantas nuances, tanta informação num tema que está ali. Né? Diariamente a gente está lendo, a gente está falando, a gente está vivendo, porque a fé é um sentimento, é um estado de irradiação do nosso espírito, mas que às vezes a gente esquece de refletir sobre isso, sobre a importância da fé. Né? Às vezes a gente diz, não, eu tenho fé em Deus, eu tenho fé na Virgem Maria, eu tenho fé nos Espíritos de luz, mas muitas vezes, na hora da provação, aí a gente esquece que a gente tem essa fé. Né? A gente esquece porque somos humanos. E não é à toa, não por acaso, que Allan Kardec, já nesse item, no capítulo 11, hoje nós não estamos estudando sobre o capítulo 11, mas é importante trazer e juntar ao livro. Ele traz a questão do egoísmo. Ele diz que o egoísmo é uma chaga da humanidade. Né? Emmanuel vem dizer, no mesmo capítulo, que o egoísmo, ele dificulta o processo evolutivo do homem, porque no egoísmo se encontra a causa de todos os males. Né? O que seria isso? Se o egoísmo é visto pela espiritualidade como a chaga, o egoísmo e o orgulho, a pior chaga da humanidade, então o que a fé e a caridade têm a ver com o egoísmo? Né? Simplesmente tudo. Seu Chico, agora há pouco, leu aqui numa passagem muito bonita, no Minuto de Sabedoria, diz que o amor não é uma obrigação, o amor não deve ser visto como exigência, uma obrigação. Mas o amor, que trazendo o exemplo do amor materno, a mãe, ela se doa desde o instante em que ela tem aquela criança e passa a vida com preocupações e cuidando daquela criança, a mãe, ela se doa. Ela não espera que aquela criança pague, retribua financeiramente todo aquele amor que ela deu. A mãe, ela simplesmente ama. E trazendo essa mensagem, juntando aqui a questão da caridade, nós vemos que amor, que no sentido até literal, lá em Coríntios, carta a Coríntios 13, diz que a caridade ou o amor, né, é o que fica. Né? É interessante que Paulo, terminando a carta, ele diz, mas só restará a fé, a esperança e a caridade, mas a maior delas é a caridade, ou o amor, no sentido amor puro, né? O ágape, amor do grego, ágape do grego, e amor puro, que é caridade. Então, assim, nós, por conta do nosso ego, do nosso ser, da nossa humanidade, muitas vezes a gente esquece que nós temos essa energia fortíssima que é a fé. A gente negligencia a nossa fé. A fé é uma forma de movimentação do amor de Deus na nossa vida. Por quê? Se nós estivéssemos aqui, nesse mundo que atualmente a gente vive de provas e expiações, passando por dificuldade, sem se resignar, né? Se revoltando contra o que acontece da lei divina na nossa vida. Se a gente vivesse revoltado com os nossos problemas, com as nossas provas, a nossa expiação, enfim. Se a gente vivesse só revoltado, sem ter fé, como era que a gente ia conseguir viver? Como era que a gente ia ter força para superar esses problemas e essas provas? Então, quem foi que nos
ensinou o que é ter fé? Será que foi só a religião? Né? Ou as religiões utilizam desse mecanismo da fé para ensinar que você precisa compreender que dentro de você existe uma ligação espiritual com o divino, com o Criador, que é o que lhe traz esperança. Então, a gente vê que fé, primeiramente, vai trazer isso que Paulo fala lá em Coríntios 13, que é trazer a esperança. A esperança que é um estado propulsor para que você continue sua caminhada. Então, a fé é o movimento da esperança, da vontade na nossa vida. Sem a fé, nós não conseguimos vivenciar verdadeiramente o amor, porque nós estaríamos aí jogados ao egoísmo. Então, voltando aqui ao que Emmanuel fala, que o egoísmo é a causa de todos os males, então significa que se nós vivermos olhando apenas para o nosso umbigo, nós não conseguimos entender essa fé, esse movimento de vontade e de esperança na nossa vida. Por que será? Tem uma passagem no livro O Pequeno Príncipe, que eu gosto muito, que é quando o Pequeno Príncipe ele chega lá no segundo planeta que ele visita, salvo engano, ele chega no planeta do vaidoso. O vaidoso, ele vivia no planeta e ele tinha um chapéu muito engraçado, né, conforme o próprio príncipezinho relata no livro. E quando o príncipe vai se aproximando, o vaidoso diz: opa, lá vem alguém ali para me admirar. Ai, que bom, vem alguém ali para me admirar. E o príncipezinho chega e diz: bom dia. Aí o vaidoso: bom dia, que bom que você chegou para me admirar. Aí o príncipezinho, no ato que se foi na energia daquele vaidoso, começa a bater as mãos. E o vaidoso retira o chapéu e agradece, porque o príncipezinho estava batendo palma para ele, né? Aí cada vez que o príncipezinho batia a mão, ele percebia, o vaidoso sempre retirava o chapéu e agradecia. Aí o príncipezinho achou engraçado, disse: aqui é mais interessante do que o outro planeta que eu venho, que é o planeta do rei, que só dava ordem. Aqui, isso aqui é mais engraçado, esse personagem é engraçado. E o príncipezinho começa a bater palma, e isso passa 5 minutos. Aí o príncipezinho fica entusiasmado, ele se cansa de bater palma, e pergunta: por que é que o senhor fica com esse chapéu? Esse chapéu não vai ter um momento que vai cair, não? Só que o vaidoso não escuta, ele não ouve, porque os vaidosos, eles só escutam os elogios. E ele só queria saber se o príncipezinho estava admirando ele, certo? Aí o príncipezinho disse: por que é que o senhor faz isso? O que é que o senhor está fazendo com esse chapéu? Que é? A única coisa que ele fala é: eu gosto que me admirem, e sempre que me admiram eu agradeço, porque sou educado. Aí o príncipezinho pergunta: o que é admirar? Aí o vaidoso responde: é que todo mundo aqui no meu planeta me acha o mais inteligente, o mais belo, eu sou o mais bonito e o mais arrumado. Aí o príncipezinho olha para um lado, para o outro, o planeta bem pequenininho, e diz: mas não tem ninguém aqui, só tem você. Aí ele: sim, mas você pode me admirar, você não está aqui? Aí o príncipezinho ficou assim pensando e disse: os adultos são muito bizarros, né? Ele disse: tá bom, admiro o senhor, e deu de ombros e vai embora. E aquela passagem, essa passagem, simboliza algo que eu acho muito importante para nós atualmente. A visita do vaidoso nos remete ao nosso próprio egoísmo hoje em dia, né? Não tem como a gente não falar nas redes sociais. As redes sociais é uma forma que nós temos de nos conectar a milhares de pessoas, aos nossos amigos, aos nossos familiares. Só que existe ali na rede social uma provação muito grande para nós. É a provação do nosso egoísmo. Se de repente eu utilizo da rede social para viver como aquele vaidoso, só agradecendo cada like que eu recebo, porque minha foto está bonita, porque eu estou no Instagram, eu sou mais rico, ou porque a minha postagem é muito inteligente, e eu vivo ansiosa
para que as pessoas me admirem, me dê like, né? Eu fico ali contando os likes. Então significa que eu estou doente. Que em vez da rede social ser uma forma de eu me conectar e fazer amizades e conversar com as pessoas que eu gosto, eu estou ficando viciada em mim mesmo, no meu próprio umbigo. Eu posso ter 1 milhão de seguidores, mas eu só quero os likes, eu só quero saber o que é que eles têm a me oferecer ali, porque eu estou ali. A minha foto está ali, eu estou viajando e estou mostrando, eu estou malhando e estou mostrando que eu estou em forma. Essa crítica é uma crítica mesmo que eu faço a nós mesmos, mas como uma reflexão para a nossa realidade e para o nosso egoísmo. Porque a vaidade é a filha do egoísmo. É a filha do egoísmo. Sempre que eu passo a olhar demais para o que eu tenho, o que eu aparento ter, o que eu aparento ser, eu estou me adorando. E quando eu estou me adorando, eu esqueço de adorar a Deus. É simples assim, minha gente. É uma matemática, 2 mais 2 é 4. Se eu me adoro demais em determinados segmentos da minha vida, não só na rede social, mas em qualquer outra situação, se eu me adoro demais e a minha vaidade, ela incha, ela está inflando demais, significa que eu adoro mais a mim do que a Deus. E é nesse ponto que eu perco a minha conexão com o divino e a minha fé. A minha fé, ela se esvai. Então, eu posso ser uma pessoa egoísta, extremamente vaidosa, mas eu faço caridade. Eu vou lá, faço uma caridade, dou uma esmola. Será que, de fato, essa caridade ela está sendo válida espiritualmente para mim? Ou não seria também só mais um caminho que a minha vaidade, meu egoísmo encontrou para eu me adorar, né? Lá no próprio Evangelho Espiritismo fala sobre isso, que a caridade ela não pode se desvincular da fé. Então, se eu vivo num estado de egoísmo puro, certamente a minha fé se esvaiu, eu não estou conseguindo me reconectar com o divino que há em mim. Portanto, eu não tenho como amar, porque caridade é isso, é amor. Eu não tenho como amar o próximo. Não tenho, é impossível. Impossível. A caridade necessita da fé, porque a caridade vai ser esse movimento do próprio amor. E para que essa caridade aconteça na minha vida, eu não posso ser uma pessoa egoísta, eu não posso ser uma pessoa orgulhosa, eu não posso vivenciar, viver uma máscara social. Todos nós temos as nossas máscaras sociais e elas são até importantes para o nosso convívio social, mas Deus nos conhece como nós somos. Os próprios espíritos dizem isso. Muitas vezes a gente está aqui, né, sabe, dialogando com um irmão e diz, não, mas ele não é tão bonzinho assim como ele mostra, não. Ah, você não conhece a pessoa, não sabe o que foi que já me fez. Ah, está rezando aqui, está vindo para a igreja, você não sabe não, é santo não. Os espíritos dizem, porque os espíritos e o plano espiritual vê nós como nós somos, a nossa energia espiritual. O que nós fazemos de bom. E isso é até um ensinamento que Jesus já trouxe no Evangelho, que diz, pelos frutos conhecerei a árvore. Portanto, quando nós vemos obras magníficas como a de Divaldo Franco, lá na Mansão do Caminho, a obra do Chico Xavier, que até hoje nos traz tantos ensinamentos, uma história tão linda, a história de vida dele, e de resignação, e de bondade, e de fé. Quando nós vemos também uma Madre Teresa, uma Irmã Dulce, todas essas pessoas, essas árvores que passaram aqui na Terra, estão na Terra, dão frutos. Esses frutos, eles permanecem
Por quê? Porque souberam viver a fé pura e fazer caridade. A caridade do sentido de amor puro, de amor divino, de amor de Deus. Mas é uma questão que eu acho que passa na cabeça de vocês, porque passou na minha, quando eu comecei a ler hoje, e a gente pode se perguntar, mas por que é obrigado a fazer caridade? Quer dizer que eu só posso ter fé? Eu só posso ter fé para fazer caridade? Sim. Deus nos dá uma oportunidade de viver nesse mundo, né? Nós estamos aqui de passagem, nós estamos aqui, às vezes, resgatando algumas dívidas, às vezes a gente passa pela dor, como foi lido aqui, a gente passa por dores, por escolhas erradas que fizemos no momento da nossa vida e hoje nós estamos, de certa forma, pagando, né? Resumindo a isso, a justiça divina. Mas isso aí acontece por misericórdia de Deus para nós. Misericórdia. Por quê que a gente diz isso? Quando a gente começa a estudar o Espiritismo, a gente quer saber e entender o porquê de determinados ensinamentos, né? Como, por exemplo, a nossa fé, né? Que a gente costuma falar em fé raciocinada. Eu acredito em Deus porque eu sei Deus. Né? Emmanuel diz lá no livro Consolador que vai ter um momento que, em vez de você falar eu creio, você vai dizer eu sei Deus, eu sei. Não precisa que alguém chegue para dizer, olha, você sabia que Deus existe, Salles? Aí Salles vai olhar para a minha cara, vai ver que eu estou dizendo com força, né? Opa, eu acho que ela está dizendo a verdade. Então Salles diz assim, eu creio, não, inicialmente. Eu creio, ela está dizendo, então eu creio, do verbo acreditar. Eu creio, eu acredito nessa história aí que ela está falando que existe um Deus. Só que Salles, tendo a experiência pessoal dele com Deus, ele não precisa escutar de mim ou de qualquer outra pessoa ou de qualquer religião sobre a existência de Deus. Por quê? Porque Salles, eu chamo ele de Saulo agora, eu já chamava Paulo apóstolo. Salles, nosso irmão Salles, ele vai começar a analisar na própria vida dele todos os atributos divinos que existem, a começar da sua própria existência, né? Como é que o nada origina um nada, origina uma pessoa. Então não existe o nada. Como é que a natureza divina está sempre em harmonia? Quem é que comanda? Quem é que manda o sol nascer todo dia, naquele mesmo horário? Quem é essa pessoa, essa inteligência? Então ele vai começar a observar por si próprio de que há uma força maior, uma inteligência maior, o Deus que a gente resume nessa palavra, mas a gente sabe que é bem mais complexo. Então existe um conhecimento, uma ciência superior a nós seres humanos. Quando eu começo a enxergar ao meu redor que existe toda essa harmonia divina, essa harmonia de criação, de natureza, e eu mesma sou a manifestação também dessa criação, porque eu sou uma vida misteriosa que está passando aqui na Terra, mas eu sinto que eu sou um espírito, ou então eu tenho mediunidade, eu vejo quando eu saio do corpo, quando o meu corpo físico está dormindo e meu espírito está vagando. Então eu sei que existem essas questões. Ao analisar isso, automaticamente a gente sabe que existe uma força por trás. E é daí que vem nossa fé, às vezes instintiva. Desde pequeno você já nasce, aí você acredita que há um Deus, você escuta outras pessoas falarem, você vê ou ouve testemunhos que você diz, nossa, isso é um milagre, isso aí é incrível, foi Deus. Então Deus vai estar presente em toda a nossa vida. Então a fé, esse crer, não só de acreditar, mas saber, ter o conhecimento, é isso. E fé também significa fidelidade.
Quando a gente olha na Bíblia, em Cântico dos Cânticos, a gente de vez em quando escuta alguma história na Bíblia que fala o noivo, a noiva. Nós podemos interpretar, lá naquele livro do Antigo Testamento, que o noivo é Deus, a noiva, a alma humana que se une a Deus por um processo maior de amor para ter fidelidade. Então, aquela noiva que precisa ser fiel ao noivo, na verdade, é o nosso encontro espiritual com o divino, para que exista essa ligação e essa fidelidade que às vezes pode ser encontrada a palavra casamento, né? Casamento, isso, é fidelidade. A gente ser fiel a isso que há entre a gente, essa conexão que há entre nós e o plano superior, o plano espiritual. Porque cada um de nós aqui, apesar dos problemas que todos nós temos, eu tenho certeza que todos nós aqui temos problemas, né? Eu acho que eu não sou a única que tem um problema, espero, mas apesar de tudo que a gente vive, das nossas diferenças, da nossa família, das diferentes famílias que há, de como nós fomos criados, todos nós temos a mesma essência, a essência espiritual. Não existe ninguém melhor ou pior do que ninguém. Ninguém. Simplesmente cada um vai estar numa caminhada evolutiva, diferente. Às vezes um passa por mais problema, outro tem menos, alguns têm mais sorte, outros não. Mas cada um de nós, minha gente, quando abandonarmos o nosso corpo, que é a nossa roupa material, o nosso espírito vai seguir o mesmo rumo, sempre. E precisa evoluir, porque tudo na harmonia, nessa harmonia divina, né, que é uma harmonia mesmo, a criação de Deus, tem um propósito, que é o propósito de amor. Então, Deus não disse, vai, seja egoísta na terra. Mas quando eu chego aqui, eu acabo sendo egoísta, porque eu fico envaidecida, eu quero alguma coisa, e de repente, aquela coisa material acaba sendo muito forte. Às vezes eu perco o controle e deixo que as coisas materiais tomem conta da minha vida. É um erro, mas faz parte. Todos nós passamos por isso, todos nós. No fim, a gente só está se atrasando, porque depois você vai ter que voltar de novo e vai dizer, opa, peraí, eu vou já organizar aqui o que eu errei. Quer dizer que eu fui rica demais, então agora eu quero nascer pó de Jó. Ou então, eu quero nascer assim assado, porque aquelas coisas que me deixavam vaidosas atrasaram o meu processo evolutivo, que é sempre subir, se elevar. O espírito, ele precisa se elevar. E para que ele consiga se elevando em diversos mundos, precisa ficar cada vez mais fluido, mais maneiro, né? Vamos usar esse termo, mais maneiro. Ele precisa se desfazer do peso das viagens da Terra. É assim. A gente vê isso, principalmente na doutrina espírita, que nós temos essa oportunidade, né, maravilhosa de ter esse contato com o plano espiritual e de compreender o que se passa lá, como é que alguns espíritos se comportam, as experiências dele. A gente escuta ou a gente vê e isso nos ajuda a aprender, mas isso não é só um atributo da doutrina espírita, né? A questão espiritual está em toda parte e em todas as religiões. Lá na questão do Livro dos Espíritos, a questão 918, Kardec pergunta: por que sinais se pode reconhecer no homem o progresso real que deve elevar o seu espírito na hierarquia espírita? E os espíritos então respondem: o espírito prova a sua elevação quando todos os atos da sua vida corpórea constituem a prática da lei de Deus e quando compreende por antecipação a vida espiritual. Então, nós enquanto seres espíritos que somos, nós precisamos compreender essa lei divina, essa
de harmonia, para que a gente participe dessa natureza harmônica da criação e a gente se sinta cada vez mais se elevando a esses planos maiores. Isso aqui já é o prelúdio da caridade. A gente precisa fazer a caridade, porque se Deus ele dá a oportunidade para todos os seres de viver, para a natureza de ser linda, ser belíssima e harmônica como ela é, então sempre existe nessa lei de harmonia um sentido lógico divino. Então, a partir do momento que eu, enquanto ser humano, penso e raciocínio e sou uma pessoa egoísta, eu deixo de praticar a caridade, eu estou contra os ensinamentos de Deus. Eu estou indo contra essas leis divinas, essa lei de harmonia. Por isso que a fé, ela não é para ser guardada. Não é para a gente dizer assim, eu sou uma pessoa religiosa, eu oro, eu rezo muito. E eu fico ali, trancadinha. Então, para que está servindo minha fé? Só para mim vai descer. Mais uma vez, a gente cai no egoísmo. A minha fé, ela tem que ser suporte de caridade para o outro. Principalmente para mim, né? Porque os primeiros carecedores, as pessoas mais necessitadas, somos nós mesmos. Então, primeiramente, eu preciso me harmonizar, eu preciso ver como é que minha vida está indo, o que é que eu tenho feito na minha vida, eu estou fazendo bem para mim mesmo, eu estou cuidando de mim, fisicamente, espiritualmente, mentalmente. Aí, quando a gente já está mais ou menos bem, né, cuidando direitinho, aí a gente precisa também se doar e ajudar o próximo. É a lei de amor ensinada por Cristo. Não tem como fugir. Hora ou outra nós vamos ter que aprender. A caridade, em todos os sentidos que há. Né? A caridade material, a caridade moral, a caridade de cuidar dos animais, né, Paula? Então, assim, sempre a gente vai ter uma oportunidade de usar essa nossa força, essa fé, essa movimentação da nossa vontade para um sentido benéfico para alguém, ou para um outro ser, ou para alguma causa. É sempre assim. Nós não viemos aqui para viver igual um repolho, só ocupando espaço e bem bonitão. Não. A gente vem aqui com a nossa missão de vida e missão principalmente de caridade, né? E é isso que a espiritualidade fala em diversos trechos dos Espíritos. Eu vou ler só mais uma aqui para a gente refletir. Na questão 895, Kardec pergunta: postos de lado os defeitos e os vícios, acerca dos quais ninguém se pode equivocar, qual o sinal mais característico da imperfeição? E eles falam: o interesse pessoal. Então, a resposta aqui maior, mas resumindo é isso, que a gente acaba de refletir. O interesse pessoal, o egoísmo. Sempre vai ser o egoísmo. Sempre. Uma vez eu estava conversando com o Luiz, eu lembro que quando eu estagiava lá no fora, aí a gente estava tomando café e tinha vários processos físicos na época. E eu lembro de uma coisa, assim, aquilo me marcou. Ele não era religioso, ele dizia, não, eu fui católico, mas hoje eu sou adepto de tudo. Eu gosto de ir para os índios, vou visitar os índios lá na Amazônia, passo um tempo lá, eu gosto dos espiritualistas, enfim, ele tinha uma mente aberta. Mas eu achei interessante o que ele falou e me marcou muito isso. Ele disse assim, olha minha filha, você está vendo esse monte de processo ali? Tinha uns processos de crime, né? Criminal. Aí ele disse assim para mim, ele disse, olha, todos esses processos ali, de questões criminais, né? Confusão, isso tudo tem uma causa só. O egoísmo. Ah, nossa, eu já vi isso em algum lugar, na época, eu acho que eu tinha visto, né? Em Kardec. E fiquei ouvindo ele falou e, de fato, ele disse, olha, um homicídio, por exemplo. Um homicídio. Você vê um ser humano matar outro ser humano. Por que isso acontece? Teve aí alguma coisa, uma rixa, eles eram inimigos, enfim.
Por que eles eram inimigos? Porque um se sentiu ofendido com o outro. Ofendido de quê? Na sua honra, na sua imagem, ficou com raiva de alguma coisa? Não, ele se sentiu ofendido porque ele estava orgulhoso. Porque o egoísmo dele fez dizer, aquele dali não é melhor que eu, não. Peraí, vou dar um ponto final. Né? Não falando de acidente, falando de a vontade, o dolo de matar, tirar a vida. Ele falando lá, né? Um roubo de um relógio, um celular. Por que isso acontece? Por que um rapaz, um adolescente, vê alguém passando na rua e diz, é um assalto, passar esse celular? Aquele adolescente, ele poderia, em vez de estar desejando o que não é dele, poderia estar buscando uma forma de trabalhar, ou de estudar, ou de pelo menos sonhar e dizer, um dia eu vou ter o meu, eu não preciso pegar o do outro. Mas a revolta, o instinto daquele momento, egoístico, faz ele querer pegar o que não é dele. E assim, são vários exemplos, né? Fofoca de rua, briga de vizinho, questões de direito de família, quando há separação, inventário, os processos de inventário, agora lembrando aqui das causas da justiça, os processos de inventário, segundo Haroldo Dutra, um grande, que eu acho que vocês conhecem, um grande orador espírita, que é juiz federal, ele diz que os juízes têm pavor de processo de inventário. Ele diz que prefere pegar um processo criminal do que um processo de inventário, onde tem uma disputa, uma briga na família por aquela herança. Muitas vezes as pessoas morrem, aí os herdeiros ficam brigando, aí morrem também, que eu já vi isso lá na minha cidade, processo de mais de 20 anos, e não resolve o processo de inventário. Só gastando, só pagando advogado, porque não quer ceder. Porque o orgulho, o egoísmo, faz a pessoa ser assim. Esquece o divino que há em si e deixa tomar conta apenas aquilo que é instinto. E nesse ponto, Kardec também vem nos ensinar que a fé é uma pureza de sentimento. Eu não posso ser uma pessoa ainda presa aos meus instintos primitivos, uma pessoa complicada, né? Uma pessoa falando assim, de modo que eu ser uma pessoa bem ruim mesmo, eu posso ser uma pessoa bem ruim e dizer, eu tenho fé, vou fazer caridade, mas uma pessoa ruim. É incompatível, porque o sentimento ele precisa estar puro na gente, precisa estar uma coisa purificada, fluidificada. Mas eu não posso fazer caridade porque eu não tenho condição. Mas a gente não está falando da caridade material. A maioria das vezes, nós necessitamos fazer a caridade moral. Nós necessitamos perdoar alguém que nos feriu, fazer o bem pela nossa própria família, que às vezes não fazem o bem pela gente, é a realidade. Mas a gente precisa focar nesse sentimento puro de fé, de bondade. Porque só assim a gente vai ser cristão de verdade. Não adianta vir à casa espírita, ouvir as palestras, ler o Evangelho, ler o livro dos Espíritas e a gente não buscar o processo de mudança. É impossível. Impossível. A gente não pode fugir. A gente acaba entrando, às vezes a gente vê alguns religiosos. Prestem atenção se vocês não já viram isso. Algumas pessoas religiosas, elas se enclausuram, ou então vivem naquela capa, naquela cápsula eu sou de oração e contemplação, mas sai e fala mal do povo, não é uma pessoa boa em casa, não tem coragem de pagar as contas, esses muitos assim. Não pagar a conta, não pagar quem deve. Então a pessoa dessa é feliz? Não é feliz. Porque a fé, com essa caridade, nos proporciona encontrar a felicidade. E a felicidade é um conceito que há muito tempo eu venho buscando, refletindo, trazer isso para a minha vida.
A felicidade, minha gente, não é você estar com um carrão, você estar com a pessoa que você queria estar, está bombando nas redes sociais, está ganhando milhões de seu emprego. A felicidade é um estado de paz de espírito. Sempre, sempre. Não é outra coisa. Se você tiver uma pessoa batendo na sua porta, o cobrador, batendo na sua porta, você vai conseguir ser feliz? Pessoa me chamando de velhaco todo canto, dos 4 cantos da cidade, entrando com ação contra você. E você vai ficando infeliz, vai ficando triste, com raiva, vai ficando melancólico, com ira. Se você vive num local em que não há paz, num trabalho, por exemplo, ganha muito dinheiro lá, mas você não tem paz, você é perseguido, você é humilhado, sofre assédio moral, isso acontece muito. Você é feliz no seu trabalho? Não, a felicidade vai ser sempre um estado de espírito, mas depende muito de nós. E aí entra a questão da nossa vontade, direcionar essa vontade, essa fé para o bem. E assim a gente praticando o bem vai se harmonizando na nossa vida, em todas as nossas relações, e a gente mantém a serenidade. E apesar dos problemas que sempre iremos ter, que é uma forma de nós melhorarmos, mas pelo menos aqueles problemas não vão nos afetar tanto. É assim? Eu já fui notificada que acabou o tempo, né? Não dá tempo de falar mais, mas eu só queria encerrar com uma historinha que eu gosto muito. É muito interessante. Uma criança chegou para o pai e disse assim: pai, o que é ter fé? Aí o pai pensou: como é que eu vou explicar para ela? Ela é tão pequenininha, tem 5 anos. Aí na casa tem um porão embaixo da casa. Aí ele foi para lá, apagou a luz do porão e disse: filha, vem cá. Aí ela chegou, aí ele disse: você está me vendo lá de dentro, né, no porão escuro? Aí a criança: não, pai, está muito escuro, eu não lhe vejo. Aí ele disse: pois se jogue, que eu lhe pego. E a criança, sem parar para pensar, sem titubear, sem fraquejar, se jogou. E o pai segurou ela no escuro. Aí ele disse: está vendo, filha? Isso é ter fé. O que você tem agora foi fé, que você não ia cair no chão. Quando o anjo apareceu para Maria, né, e disse que ela era escolhida para ser do Messias, que se chama Jesus, o Filho de Deus, o que foi que Maria disse? Maria, em algum momento, disse: peraí, será que essa criatura aí que se materializou na minha frente não é uma pessoa com um lençol, não, fingindo que era um espírito, um fantasma? Peraí, será que ela fraquejou? Né, a Bíblia nos diz, né, lá em Lucas, que não, ela só disse: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a sua vontade, a sua palavra, nas instruções. Então, Maria de Nazaré, ela nos ensina, bem no início do Evangelho, o que é ter fé. Acreditar em Deus, acreditar no sentido espiritual, acreditar que cada um de nós temos essa capacidade de sim, nos conectarmos com o alto, receber a mensagem na nossa vida, ter fé, acreditar e servir, porque Maria serviu até o fim e serve até hoje no plano espiritual. Então, que possamos, a exemplo de Maria, né, vivenciarmos essa fé plena, refletirmos, levar isso para a nossa vida, para a nossa casa e refletir a importância da fé na nossa vida. Porque se nós estivermos com a nossa fé intacta, sem equívoco, sem medo nenhum, então não vai ter montanha. As montanhas vão se transportar, as montanhas que são os nossos problemas vão se transportar, como disse Jesus, e nada vai nos abalar. Então que Jesus nos abençoe, que Jesus abençoe a todos nós, as nossas famílias, e que possamos levar essa mensagem no nosso coração, de sempre vivenciar a fé e usar essa fé, essa força motriz para a caridade e para a prática do bem na nossa vida. Obrigada. Nós agradecemos
uma vez a presença da nossa irmã e renovamos o convite para que volte mais vezes. E, como eu disse no início, que abríssemos bem os ouvidos e a mente para esse aprendizado. Veja, por exemplo, hoje nós aprendemos muitas coisas a respeito da fé e da caridade. Tipo, nós temos a fé humana e a fé divina. A crença em nós e a crença em Deus. E a caridade, como ela frisou muitas vezes, a caridade material e a caridade moral, que é a mais importante das caridades, onde adentra o perdão, como ela falou, que nos leva à prática da caridade também. Mas ela falou também um item que me chamou muito a atenção: os atributos de Deus. Então, para quem não sabe, os atributos de Deus são 5. E que nós, por conta do nosso egoísmo, nós não nos damos conta desses atributos em nossa vida. Vejam, por exemplo, Deus é onipresente, está presente em todos os lugares, inclusive dentro de nós. Segundo, Deus é onisciente, Ele tem ciência de tudo. Tudo que nós fazemos, Deus sabe. Deus é onipotente, é o terceiro atributo. Ele pode todas as coisas, inclusive o impossível. Deus também é imutável. As leis divinas não mudam nunca. Nós precisamos ter ciência disso. E também é eterno, que é o quinto atributo. Então, que possamos refletir sobre o tema de hoje, colocar em prática e sairmos daqui renovados mais uma vez. Vamos proferir a prece final para que nós possamos passar para a próxima etapa, que será o passe magnético individual na Câmara de Passes. Então, vamos se sentar bem na cadeira, vamos, se preferirem, fechar os nossos olhos, que são as janelas da nossa alma, para que possamos nos ligar melhor ao alto, iniciar dizendo graças a Deus, te agradecer, Jesus, pelo aprendizado de hoje, por esse momento importante na nossa caminhada, na nossa vida, como experiência maior que é a vivência do Evangelho de Jesus. E que possamos nós outros, ó Jesus, levar essas energias benfeitoras, curadoras, tranquilizadoras e harmonizadoras para os nossos lares. Que os nossos irmãos que não puderam estar aqui hoje, os nossos internautas, possam receber do teu mais puro amor a energia que acalma, que tranquiliza, que nos faz sentir verdadeiros irmãos, verdadeiros cristãos, aonde quer que estejamos. E por que não, aumenta a nossa fé, aumenta a nossa vontade de ser melhores a cada dia e a nossa certeza de que não estivemos e não estamos, que jamais estaremos sós. E tu e a tua equipe estará sempre conosco, onde quer que estejamos, hoje e sempre, graças a Deus. Vamos formar a fila para que possamos ir para o passe magnético. Muito obrigado.